Que nós estamos aqui mais uma noite, nos reencontrando. E então a gente, essa voltinha aí de feriado, né? A gente se reencontra aqui. Os nossos recadinhos, rapidamente. Tem alguém que está pela primeira vez? Vocês dois? Tá bom. Então sejam bem-vindos. Nossa programação, nossos horários, nossas atividades estão todas ali no mural lá fora ou no nosso site, tá? Que é Casa do Caminho Santana. Mas, de uma maneira geral, nós temos palestras e passes todos os dias. E se alguém quiser passar pelo plantão de atendimento, o atendimento fraterno, é só chegar meia hora antes do início das palestras, tá? E procurar um dos trabalhadores dizendo que quer passar pelo plantão. E na sexta-feira nós temos um trabalho diferente aqui na casa, que é um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos e familiares. Na sexta-feira o trabalho começa às 20 horas e 5 minutos. Então, se souberem de alguém que esteja passando pela dependência química, é só comparecer aqui na sexta-feira. Tá? Toda sexta-feira à noite. Então, a gente vai aproveitar a ocasião, né, para agradecer todos que têm colaborado com os alimentos para as nossas cestas, que nós continuamos atendendo as famílias carentes. Esse último sábado nós atendemos 40 famílias e com a ajuda de vocês que nós temos conseguido montar a nossa cesta básica. E agradecer também a colaboração de todos que estão também colaborando conosco com as sacolinhas de Natal. Então, já estão chegando aí, né? Já estão quase todas. E a gente é muito obrigada, né? Nós temos a dizer a vocês que sem a ajuda de vocês também a gente não conseguiria atender aí a quase 150 crianças. Então, nossa salinha lá está super bonita, cheia de pacotinhos, de presentes, que a gente vai estar entregando no dia 4 de dezembro, na festinha. Então, muito obrigada a todos. E vou pedir aqui, né, como sempre a gente pede a vocês, alimentos não perecíveis para nós montarmos as cestas. Então, todos os gêneros, né, não perecíveis são bem-vindos, especialmente arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Então, quem puder ajudar, 1 quilinho. As últimas notícias é que o leite em pó é muito bem-vindo. Tá bom, gente? Então, tá bom. Então, é só isso. Nós vamos agora nos preparar para darmos início à palestra de hoje. Então, nós vamos procurando nos aquietar a nossa mente, para podermos sentir toda essa sintonia, toda essa vibração que nós podemos perceber quando estamos sintonizados aqui nessa casa, agora nesta sala, as vibrações de paz, de harmonia, e aquele abraço caloroso que nós recebemos dos nossos companheiros da espiritualidade maior, que aqui nos recebem de braços abertos, procurando nos dar aquele aconchego que nós necessitamos, para que assim nós possamos estar mais preparados para os trabalhos da noite. E para entrarmos numa sintonia maior com esses amigos, nós vamos mentalizando nosso Mestre e amado Jesus. Esse companheiro tão querido, que só de pensarmos nele, nós vibramos de uma forma diferente, percebendo e sentindo todo o amor que ele emana. Então vamos lembrar do seu doce olhar,
das suas palavras sábias e carinhosas, que nos envolvem e que assim nós vamos nos sentindo em paz com o nosso coração, em paz com a nossa mente e nos preparando para ouvirmos mais um tema desta noite, um tema que vai sempre nos fazer pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes, sobre os nossos conceitos e assim nos ajudando a darmos passo a passo, caminharmos passo a passo, no sentido da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento. Então, nós também agradecemos a Jesus e ao Pai por termos saúde e por estarmos aqui essa noite, recebendo ensinamentos, energias e a paz do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso companheiro Rudai hoje vai falar conosco, né? O tema da noite é decisão. Então, sejam felizes. Obrigado. Boa noite a todos. E nesse clima de paz, de amor e reconforto, preparado pela nossa irmã, através da influência dos bons espíritos, né, daqueles que dirigem esta casa, vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos, né? Para a compreensão do tema proposto na noite, a nossa reflexão e vermos o quanto podemos, a partir daí, também crescer espiritualmente. Né? O tema é decisão, né? Colocado. Jesus, naquela quinta-feira, né? Reunidos com seus apóstolos, no chamado cenáculo, né? Ele dirigiu-se a Judas e falou, né? Para Judas ir e fazer o que tinha que ser feito. A decisão de Jesus, ele sabia que por trás disso viria toda a sua paixão, né? E Judas, na sua decisão, seria marcado pela história como nós conhecemos. Então o tema da noite é decisão, que está no livro Opinião Espírita, Chico Xavier com Valdo Vieira, através de Emmanuel e André Luiz. E tem por base, né, o capítulo 24, no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema realmente é para nós refletirmos, pensarmos e tentar, de alguma forma, separar, né, o espírito do corpo, se possível for, né? Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Né? Hoje, quantas decisões tomamos? Algumas, ou várias, ou nenhuma, né? Mas de alguma forma tivemos que pôr em prática ou estar à frente a nossa vontade, o nosso querer, né? Acima de tudo. Muito embora estamos assim cheios de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado, né? Ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos, né? Somos forçados, né? A optar por um só caminho, de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do nosso destino. Óbvio que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos aí uma gama variada de possibilidades, né, para podermos agir. Mas sabemos que a nossa decisão é aquela única e temos que tomá-la uma vez, uma única vez, né? Ou assim, para cada situação, uma única decisão, né? Não é possível uma pessoa tomar várias decisões para um determinado problema, né? Seja de ordem financeira, material, afetiva, né? Ou emocional. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progrediremos em substância, avançando passo a passo. Né? Isso nós sabemos, né? Tudo depende do primeiro passo, do segundo passo, da primeira ação, da segunda ação, da primeira atitude, né? E assim vai para todas as coisas da nossa vida. Somente uma coisa de cada vez,
Quando a gente mistura tudo, aí complica, né? Apesar de que os nossos pensamentos, muitas vezes em desalinhos, eles parece que é um turbilhão, afluem diversas ideias, né, ao mesmo tempo para tentar solucionar um problema. Percebam que os nossos pensamentos, eles, para uma determinada situação ou circunstância, afluem em nossa mente de forma variada. São várias ideias. Algumas são nossas, devido à nossa dificuldade de administrar nossos pensamentos, e outras oriundas, né, dos irmãos espirituais que estão próximos de nós. Sejam o amigo espiritual, né, o mentor, o protetor, o anjo da guarda, mas tem uma infinidade de pensamentos que estão aí na atmosfera, vinda de outras mentes encarnadas e de outras mentes desencarnadas. E a decisão é uma só, né? Quem tem que tomá-la somos nós. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem. Ou seja, as possibilidades, as oportunidades que nós temos para realmente fazer o bem e ele sedimentar em nós são das mais variadas, né? No campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros, sempre o próximo, né? Por que o próximo? Por que os outros? Porque quando a gente se preocupa com o próximo, nós deixamos de lado o egoísmo e trabalhamos, né, o altruísmo ou a solidariedade. Quando a gente consegue ir em busca das necessidades do semelhante e ali fazer alguma coisa em prol do semelhante, a gente consegue realmente, né, pôr em prática essas possibilidades e também já consolidar em nós, na medida do possível, o bem, né? Assim, nossa vontade não pode ser multipartida, ou seja, para uma situação não adianta várias vontades, né? Porque aí complica realmente. Nós temos dificuldade de centrar, né, ou focar uma determinada situação, né? Imagina várias, né? Tá certo que há pessoas que conseguem pegar, digitar no computador, falar no celular, né, conversar ao telefone ou fazer outras situações. Há pessoas que conseguem, né? Mas acredito eu que uma coisa bem feita exige realmente atenção e foco, né? Senão fica complicado, né? Mas somos assim, né? Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossa alma ou de nossas almas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Há pessoas que realmente pensam coisas boas, né? Falam coisas boas e têm atitudes boas e colhem realmente coisas boas, né? Ou seja, frutificam coisas boas. A boa árvore, né, como disse Jesus. E há pessoas que é o oposto, né? Têm ideias ruins, né? Falam coisas ruins e também têm atitudes más, ou atitudes ignorantes, né? Ou seja, por falta de conhecimento. Esses irmãos nossos, eles também colhem, mas colhem o fruto amargo, que pode ser desde já, como pode ser mais para frente, como pode ser numa outra existência. Independente disso, cada um realmente colhe o que planta. Vacilação, ou seja, aquela nossa insegurança, aquele nosso medo, né, é sintonia de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Bem colocado aqui por Emmanuel, né, e André Luiz. Quanta coisa nós temos medo, nós temos insegurança, nós somos incrédulos em executar, né? E quantas coisas que deixamos de fazer pelo nosso desânimo, por esperar, né, uma paga ou uma vantagem, e sabemos que não vem ou não advém, e aí nós
desanimamos, né? Puxa vida, de que adianta eu fazer tal ou tal coisa para o semelhante se vou colher só a ingratidão, né? Aí, mais uma vez, a nossa falta de visão em relação à vida espiritual ou à vida futura, né? Certeza no bem denuncia felicidade real. Confiança de hoje indica serenidade futura. Ora, o homem que sabe a sua destinação futura, e ele tem problemas, tem dificuldades, né? Tem toda uma situação, às vezes, adversa, mas ele se esforça realmente para construir o bem, seja para si, seja para o seu semelhante. Então ele, com certeza, né? Ele será contemplado pela felicidade. E o nosso estado de equilíbrio, nosso estado de emoção, né? O nosso estado de harmonia no presente realmente traz-nos a serenidade futura. Porque quantos problemas temos que a gente parece um louco, né? Ou saímos aos gritos, apontando o dedo para todo mundo, senão agredindo, né? Fisicamente e verbalmente. Quantas situações aí no nosso dia a dia estão aí colocadas, né? Que falta a essas criaturas, ou mesmo a nós, no momento assim de descontrole, a falta, né? Aquele estado de parar, respirar, acalmar os ânimos, né? Pensar antes de agir, né? Porque aí a gente consegue realmente manter a serenidade. Progresso é fruto de escolha, não resta a menor dúvida, né? Vamos citar o progresso tecnológico. Somente o que nós vemos aí que toca diretamente os nossos sentidos físicos. As facilidades no meio de transporte, na comunicação, né? Na radiodifusão, no cinema, na cultura, nas ciências médicas, na engenharia, como um todo, né? Ou seja, onde o homem está ali realmente atuando e desenvolvendo a sua inteligência ou aplicando a sua inteligência, né? O progresso sendo atestado por essa inteligência, né? Foi fruto de escolhas, diversas escolhas. Algumas boas, né? E outras escolhas que talvez não deram bons frutos, né? Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Óbvio, né? Na idade que nós nos encontramos, quem decide o destino somos nós mesmos. Mas para o bebezinho recém-nascido e aquela criancinha até uma certa idade, vamos poder esticar um pouco mais, até a adolescência. Geralmente os tutores, os pais decidem, né? Aquilo que é melhor para eles. Mas o espírito já senhor de si, né? Já na idade já mais madura, ele decide por si mesmo, né? E escolhe o seu destino. Aí entra a aplicação do livre-arbítrio, né? Ou seja, o livre-arbítrio é o que temos de mais belo, assim, de mais nobre, e vamos dizer, é a justiça de Deus ali, né, dando a cada um a possibilidade da escolha. Mas o livre-arbítrio nós aplicamos na Terra também, mas ele se faz primeiramente na vida espiritual. Antes da encarnação, sabemos que nós temos uma necessidade de encarnar, né, de reparar, espiar, reparar, né, e progredir, né? Mas o espírito escolhe o que ele precisa fazer na Terra, quais pontos ele precisa corrigir e quais esforços e meios e locais ele precisará estar para poder realmente aplicar o seu livre-arbítrio, respeitando, né, os seus irmãos encarnados. E aí sim, a escolha feita na espiritualidade, ela continua na Terra, naquele momento, né, que ele precisa escolher entre o certo e o errado, né? Entre ser feliz ou ser infeliz. Nós sabemos que algumas escolhas nossas, no conhecimento que nós temos, trará tristeza, trará amargura, frustração.
E algumas dessas escolhas sabemos que, feitas nesse momento, naquele instante nos trouxe alegria, nos trouxe prazer, mas futuramente nos trará, né, adversidades ou infelicidade, né, ou insatisfação, né, como nossos irmãos colocam aqui nas palestras. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da escolha é inalienável. Não transferimos para ninguém a responsabilidade que é nossa. Ora, se decidimos neste instante para o bem, colheremos o bem. Se foi para o mal, colheremos o mal. Está aí a justiça divina, né? Que ela é aplicada e encontra o agente onde quer que ele esteja. Porque é ele mesmo, né, na sua consciência, principalmente na vida espiritual, que ele entende quantos erros ele tomou por verdade e quantas verdades ele refutou achando que era erro, né? Mas é lá na vida espiritual, ou nesta mesma, quando a doença já nos visita, o tempo foi perdido, estamos no leito de sofrimento, né, de doenças, e ali vamos refletindo, lembrando, refletindo, e estamos ali realmente fazendo um processo de purgar, né, erros e pedir a Deus, né, oportunidades novas. E muitos pedem, né, saindo do leito de dor e sofrimento, ele será uma pessoa diferente. E muitos fazem isso, mas alguns não fazem, voltam ao que era antes, né? Isso faz lembrar uma passagem do Evangelho de Jesus, não lembro qual dos apóstolos cita, mas que Jesus estava a caminho de uma cidade, estava de uma cidade a caminho de Jerusalém, e havia no caminho 10 leprosos, ou 10 leprosos. E os 10, sabendo que Jesus se aproximava, dirigiram-se próximo ao mestre e pediu que o curasse. E Jesus curou os 10 leprosos. E eles, curados, muito alegres, correram para Jerusalém, os 10. Mas um deles estancou, parou e voltou e foi lá, agradeceu a Deus Pai Todo-Poderoso e agradeceu a Jesus. E Jesus falou, a este sim, né, está curado. Os demais, né, por ter uma vida já melhorada, eles com certeza esqueceriam, né, o que eles receberam de Deus, né? Com certeza, e nós somos assim. Deus dá infinitas oportunidades a todos nós, e nós aproveitamos, geralmente para atender às necessidades materiais, e tão pouco esquecemos de agradecer, ou seja, esquecemos de agradecer a Deus todas as oportunidades, seja na dificuldade, seja na doença, seja geralmente nas coisas mais complicadas da nossa vida, porque é ali que nós progredimos. Porque nas coisas fáceis não há progresso, porque estamos tão envolvidos com, né, a satisfação daquele momento que esquecemos de agradecer aqueles que foram agente da nossa felicidade, mesmo que momentânea, né? Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta, que podem crescer aqui e agora a critério nosso, né? Ou seja, toda uma riqueza espiritual, toda uma gama de conhecimento que temos, mas estão, né, em estado latente. Por que estão esquecidos ou em estado latente? Ou no nosso inconsciente? Por causa da matéria, ou seja, o nosso corpo, ele empana, ele obstrui os sentidos espirituais. E precisa ser assim para que o espírito, esquecido do que ele foi, né, esquecido das coisas que ele praticou, principalmente no mal, né, ou na sua falta de ignorância, ele possa, agora esquecido, ele fazer diferente, né? Aproveitar a oportunidade e fazer diferente. Quantas criaturas têm aí intuições, né, assim, um bom senso que traz, né, de outras vidas, né? E naquele momento que precisa aplicar, né, isso vem à tona. Essa riqueza não se perde. E o meio onde estamos inseridos facilita aflorar, né, essas informações.
Por isso que na mediunidade, os espíritos que vêm se comunicar conosco, seja nas diversas modalidades mediúnicas, eles sempre vão utilizar do material do médium. Ou seja, o conhecimento que ele tem, né, a experiência adquirida, e o espírito vai lá acessar, né, lá no seu íntimo, lá nos escaninhos da alma, esses elementos, essas informações, para transferir a ideia através da comunicação psicografada, falada, né, e assim por diante. Recorda que o berço de teu espírito fuge longe da existência terrestre. Por isso eu disse a distinção entre o espírito e o corpo. Né? Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, poderia ter criado os espíritos e eles não necessitarem de encarnações. Ou seja, a vida espiritual, ela é única e verdadeira, né? E a não reencarnação não afetaria o desenvolvimento dos espíritos. Porém, Deus, né, permite e existe a encarnação para que esse progresso seja acelerado, né? Ou seja, o espírito avance mais rapidamente através das infinitas oportunidades, né? Por isso que o espírito está longe, como está no Evangelho. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz. Ou seja, necessitando reencarnar, ele volta. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores. É realmente, né? O momento que nós estamos vivendo, e nós escolhemos estar aqui, fazendo esse relacionamento com o mundo espiritual, ouvindo o tema proposto da noite, que tem a base espírita, a base evangélica, e fazemos essa seleção. E vamos aplicar essas informações nesse momento, ou posteriormente, ou podemos até aplicar em nossa vida espiritual, que vamos lembrar, né? Os nossos sentidos materiais podem não lembrar do que estamos falando, mas está gravado espiritualmente essas informações, e fazemos uso delas sempre no momento que é necessário. Assim, o objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, ou seja, Deus nos dá essa dádiva, né? A perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento, nosso aperfeiçoamento, né? Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Quantas vidas tivemos, né? Não sabemos. Quantas teremos? Ignoramos também. Mas uma coisa sabemos, que devido ao grau de evolução que nós temos, o conhecimento espiritual que possuímos, a bagagem moral que temos, diz-nos intimamente, particularmente, quantas ainda faltarão para o nosso progresso, né? Algumas criaturas, numa renúncia total dos valores materiais, dos prazeres materiais, realmente se esforçam para adquirir a vida espiritual, trabalham para isso, mas trabalham não ignorando a vida material, mas fazendo dela, né, uma ponte, um agente para conquistar os valores espirituais, através do semelhante, né? Não tem outra forma. É através do próximo que nós chegamos à perfeição espiritual. E os caminhos são dos mais variados, né? Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, ele teria nos dito, né? E quantas moradas existem? Se concebermos essas moradas pelo nosso pensamento, nós ficaríamos perdidos no nosso raciocínio. Mas quando entendemos que a vida espiritual é a verdadeira vida, a nossa verdadeira vida, e ela se faz em diversos mundos materiais e depois em diversos mundos, né, imateriais ou sidéreos, né, ou quintessenciados,
e que não há distância entre esses mundos, porque é a alma que se transporta, ou o espírito que se transporta pelas imensidões. E quanto mais puros, quanto mais bons e elevados formos, mais acessível é para nós irmos e visitar esses mundos e aqueles que estão já à frente de nós. Ou estando nós nesses mundos, vir aqueles que estão abaixo de nós, né, na escala evolutiva. Por isso que a doutrina espírita, através dos seus livros, né, nos dá as informações necessárias, os materiais necessários, para que a gente faça uso de nosso livre-arbítrio, ampliando a nossa consciência, e aí, junto com a nossa inteligência, podemos realmente escolher sempre bem e melhor, com base na lei de Deus, ou na lei de justiça, amor e caridade. Que assim seja, meus irmãos, obrigado pela atenção, que tenham todos aí uma semana repleta de paz, de tranquilidade. Sabemos que é difícil, mas que os nossos pensamentos sejam sempre para o bem, mesmo que vejamos à nossa frente só a ignorância, a maldade, as trevas, né? Pensemos em Deus, porque Deus é. E o universo está aí em harmonia há quanto tempo, né? Por que temer, né? Não. Vamos ser corajosos, vamos realmente colocar mais uma medalha, né, de honra, de valor em nosso peito, por realmente acreditar no Pai que é todo-poderoso e entender que a dor que experimentamos nesse momento, o sofrimento que nós temos, é porque ainda somos criaturas imperfeitas. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais sofrendo. Mas bendito é o sofrimento que nos projeta a pureza espiritual. Que assim seja. Então agora nós podemos participar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Só levantar o dedinho. Ninguém tem nenhuma dúvida? Isso é bom, né? Quando não tem dúvida é muito bom. É óbvio, né? A nossa inibição é normal, a gente fica realmente um pouco inibido. Mas o importante é a reflexão, né, do tema proposto. Falando sobre decisão, que está no livro Opinião Espírita, que podem acessar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia, né, debaixo do alqueire, né? Amigo, você falou em decisão. O presidente Obama ele falava o seguinte: quando chegava para ele do salão oval para dentro, não era notícia boa, ele tinha que decidir. Então, as circunstâncias de determinadas pessoas para decidir é extremamente delicado, principalmente aquelas que têm a decisão de interesse geral. Você estava falando isso, eu vi um documentário a respeito dele, ele falou: notícia boa para mim não chega. Sempre que eu tenho que decidir é algo ruim, porque o que ficou bom já decidiram por mim. É devido, né, à envergadura do seu mandato, né? Quanto mais, né, quanto maior a responsabilidade, com certeza, no mundo que nós vivemos, as decisões nunca são as mais fáceis, as mais alegres, né? É natural, né? Imagine aí o problema que nós temos, o presidente atual do Brasil, né? Decidir pela maioria dos brasileiros, são mais de 200 milhões, e os recursos econômicos são escassos, né? Mas a decisão aqui tocada é referente a nós, espíritos encarnados, almas, né? Pessoas que vivem o dia a dia, que luta, que trabalha, que estuda, que sofre, que encontra dor, sofrimento, doença, né? Todas essas adversidades que de alguma forma parece que nós somos eternas criaturas insatisfeitas, infelizes, mas não. Quando a gente observa, né, avalia, olha para o mundo de uma forma já não tão materialista, né, ou não tão materializada, a gente consegue, ou mais espiritualizada, conseguimos compreender que tudo está no lugar certo, né? Cada coisa está no lugar certo. O que escolhemos antes de estarmos aqui, se escolhemos bem,
não sofreremos, mas se escolhemos mal, vamos sofrer. Não tem outra forma de ser. E Deus não é injusto por isso, porque nos deu o livre-arbítrio para escolher bem ou escolher com base na experiência que possuímos. Essa é a grande diferença. Os valores que temos adquirido, a experiência de vida que já temos, permite-nos escolher de uma forma boa ou satisfatória ou não. É óbvio que enganados, né, iludidos pelos valores aí da matéria, podemos escolher coisas que não vão nos agradar. Porque os valores do espírito, por serem sutis, né, por serem mais ricos, exige grande renúncia da nossa parte. Para sermos solidários, altruístas, nós temos que vencer o nosso egoísmo, seja de pequenas coisas em nosso dia a dia, como grandes coisas. Para amarmos o semelhante, é preciso servir o semelhante. E quantos de nós preferem o conforto do lar, né? Da família, e deixa para trás aqueles que precisam, né? O maior mérito, como disse Jesus, é servir e amar aqueles que precisam. Os sãos não precisam de médico, somente os doentes. E ele diz mais, né? Quando me visitaste no cárcere, né? Quando me deste roupa, alimento, água, quando me trataste como um ser humano, a mim me trataste, né? Jesus colocou isso para acordar nós, seres humanos, homens, mulheres, a olhar a vida com valores espirituais, com olhos superiores e não voltados somente à satisfação, né, das nossas necessidades materiais. É óbvio que levar a cesta básica, levar o agasalho, levar o pão é muito importante, mas também receber os irmãos que sofrem, e tem muitos por aí, principalmente aqueles que estão no crime, né? Óbvio, como abraçar aquele que está no crime, aceitá-lo, aqueles que estão nas drogas, nos entorpecentes, por aí afora, como compartilhar a eles o mesmo ambiente, né? É muito difícil realmente. Mas a vida, no seu desenvolvimento, permite que a gente, estando em contato com essas situações, a gente faça alguma coisa, aquilo que é possível fazer. Como diz Emmanuel, mesmo que seja pouco, faça, né? Porque o pouco com Deus é muito. E que assim seja, né? E a gente não pode esquecer, né? Que nós não estamos sozinhos, né, Rudai? Então, no momento de uma decisão, a decisão é nossa. Mas a gente pode pedir inspiração, ajuda dos amigos espirituais, dos nossos mentores, né? Para sermos inspirados a tomar a melhor decisão, né? Com certeza. Sempre há uma multidão, né, de seres invisíveis que estão ali a fiscalizar os nossos atos. Assim como nós fiscalizamos de imediato os atos daqueles que são próximos de nós, mas tenho certeza, né? O bem feito a um irmão nosso, muitas vezes desconhecido, o irmão invisível que está ali assistindo aquela criatura, a gratidão que ele expressa, ele será o primeiro, nas nossas dificuldades, a nos ajudar. E quem não precisa de ajuda, né? Mais alguém? Tem. Lourenço. Boa noite, Rudai. Um forte abraço a todos. Rudai, no seu íntimo, você acredita que o homem escolhe para ser mau? Admitindo hipóteses e teorias que avançam com o tempo, pois espíritos inescrupulosos, com falsos propósitos, buscam a Deus, tanto quanto os honrados e os honestos? Boa noite, Lourenço. Deus não criou os homens maus, Deus criou os homens simples e ignorantes, né, por tudo a aprender, por tudo a conhecer. O estado ainda de maldade que vivemos e experimentamos ainda é decorrente da nossa inferioridade. Ou seja, nós não progredimos o suficiente moralmente para sermos criaturas boas. Mas, como Deus quer que seus filhos façam escolhas por si mesmos e atinja o estado de pureza ou de bondade pelos seus próprios esforços, ele entende que
esse momento de dor e sofrimento ou de escolhas que nos levam à maldade, ainda faz parte da nossa natureza humana, né? E nós vamos superá-las rapidamente. Não imediatamente, mas rapidamente. Então logo a gente, né, alige de nós o nosso estado inferior. Mas não vamos ter pressa. Vamos viver um dia de cada vez, fazendo o melhor que podemos. Porque é desse melhor que a gente torna um pouco melhor, né? Que assim seja. Obrigado, Lourenço. Uma boa noite. Lembrando que Jesus falava que os homens não são maus, eles são fracos ainda. Eles não conseguem ainda atingir esse grau de bondade, então eles são muito fracos ainda. Ele não falava que existiam maus. Como disse Jesus lá um pouquinho antes, né, de ser preso, fazendo a sua oração, alguns apóstolos já estavam dormindo. Ele disse: o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Obrigado a todos. Obrigada, Rodai. Então vamos agora, o momento das nossas vibrações, onde nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio em prol dos inúmeros companheiros que sofrem em prol do nosso planeta, que sofre também em consequência das nossas decisões, das nossas atitudes equivocadas. Então, vamos buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos, o nosso amor e direcionar, pedindo aos companheiros da espiritualidade que direcionem as nossas vibrações de amor ao nosso planeta Terra, tão maltratado, sofrido, em consequência das atitudes equivocadas do homem. Vibremos pelo nosso planeta, pela preservação da nossa natureza, das árvores, da água, do nosso ar, que todos os habitantes do planeta possam ter mais consciência das suas atitudes, lembrando que esse planeta amoroso que nos recebe precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Então endereçamos ao nosso planeta Terra o nosso amor e a nossa gratidão, que possam estar presentes no pensamento de cada habitante, no pensamento e no sentimento de cada habitante desse nosso planeta Terra. Vibremos pelos irmãos que passam pela dor, pelas dificuldades, muitas vezes em consequência das suas decisões, também das suas atitudes mal escolhidas. Então, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos seus lares, nas ruas, passando pelas dificuldades e pelos seus desafios que nos chegam nas formas das doenças, dos desequilíbrios da nossa saúde, que todos possam ser fortalecidos, que todos possam ser envolvidos com muito amor, para que tenham forças de seguir adiante, aprendendo e procurando se modificar naquilo que já é possível. Vamos vibrar pelos irmãos e pelas famílias dos dependentes químicos, que todos possam também buscar dentro de si a força necessária para enfrentar, para vencer, com força, com coragem e união. Que o Pai possa envolver a todos, fortalecendo-os e trazendo paz a cada um deles.
Vibremos agora pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, que possamos sempre saber escolher pelo melhor, escolher pelo bem comum. Vibremos pelos nossos lares, pelo nosso trabalho, vibremos pela nossa sociedade, para que haja mais amor, mais união, mais solidariedade. E agora vamos vibrar de uma maneira especial por aquele companheiro ou por aquele vizinho, aquela pessoa que nós sabemos que esteja necessitando nesse momento de fortalecimento. Vibremos por ele, pedindo ao Pai que o envolva com amor, com luzes, com as suas bênçãos. E assim então, nós vamos agradecendo por mais uma noite, por mais uma oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares, pensando, refletindo no que foi dito e, já sendo possível, revendo as nossas atitudes, buscando sempre fazer o nosso melhor. Que o Senhor, nosso Pai, nos acompanhe até os nossos lares, para que possamos voltar em paz e segurança. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos continuar ainda com os nossos pensamentos harmoniosos em silêncio, até que possamos receber os nossos passes.